Deus seja louvado. Amém. Verdade, desde a hora que eu cheguei, o Senhor tem impulsado meu coração uma palavra. E a gente vai pedindo confirmação nos hinos, né? E todos os hinos, eles foram para essa confirmação. Abram no livro de João, eu já falo. Evangelho de João, eu já falo o capítulo. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 15. Então, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta-lhe as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta-lhe as minhas ovelhas. Só até aqui. Amém. Amém. Pode se sentar. Mandade, hoje eu estava ali na obra. Ainda me perguntaram quando eu entrei aqui: o irmão tá moreninho, foi para a praia? Não, fui cavar broca, sapata, carregar cimento. Aí a gente fica moreninho, né, no sol. Eu estava ali na obra que Deus tem preparado da gente fazer ali. Se Deus quiser, logo, logo estaremos todos reunidos também nos cultos que terão ali. E um dos pedreiros é um irmão ele é testemunhado da Assembleia de Deus. E a gente conversando bastante, ele fez assim, e ele fuma. Ele falou assim: eu queria me batizar, mas um dia eu vou conseguir parar de fumar para eu batizar. Eu fiz: não, entendo que você queira parar de fumar, e é bom parar de fumar. Eu só não entendi por que tem que parar de fumar para batizar. Ele fez: porque tem. Eu fiz: bom, mas por que tem? Ah, porque é pecado. Eu fiz: olha, então se a gente for ter que parar de fumar para batizar porque é pecado, eu também tenho que parar de mentir, eu também tenho que parar de ser egoísta, eu também tenho que parar de ter inveja, eu tenho que parar de fofocar, eu tenho que parar de um monte de coisa para me batizar. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: Vinde a mim, vós que todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor diz que nós devemos ir até o Senhor da forma que nós estamos. E Ele, através do Espírito Santo, que trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo não trabalha. O Espírito Santo ele vai ao inverso de tudo que se pode imaginar. Quando você acredita que ele vai para um lado, ele está vindo para o outro. Quando você acredita que você está no controle da situação, você está mais perdido. E quando você acredita que você está perdido, que não tem solução, é quando ele está no comando da tua vida, te mostrando: está vendo? É eu que comando a tua vida, não está nas tuas mãos, está na minha, no meu tempo, não é no teu. O Espírito Santo, ele trabalha das formas mais diferentes que existem na nossa vida. O Senhor diz assim para nós, assim, ó: limpai o interior do copo e do prato, para que o exterior se torne limpo. O Senhor diz que lá na parábola, em Marcos 4, parábola da semente,
que antes de eu jogar a semente, eu preciso primeiro preparar a terra. E quando a semente cai e ela começa a germinar, primeiro, para a semente começar a germinar, existe um fato que às vezes as pessoas não sabem, ela precisa morrer. Ela morre, então ela começa a germinar. E a germinação dela é debaixo da terra. Ela não começa pelo caule, ela começa pela raiz, onde ninguém se vê. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados pensando, Senhor, não acontece nada na minha vida, o Senhor não tem aparecido na minha vida, você não sabe aquilo que eu tenho preparado dentro de você, você ainda não tem enxergado, mas a luz, ela vai começar a ser aquecida, ela vai brilhar, e quando ela chega numa potência tão alta, não há como ela ficar dentro da caixa, ela começa a sair pelos cantinhos, pelas veredas, e começa a aparecer para as pessoas. Aí do nada alguém chega e fala assim, irmão, minha irmã, você está diferente, aconteceu alguma coisa, você está mudado, não sei, tem alguma coisa diferente em você. E o Senhor começa a externar isso. Aqui nós temos Pedro, que estava com alguns discípulos, se não me engano, estava Pedro, Tomé, Natanael, e os filhos de Zebedeus. De repente Pedro diz assim, Jesus tinha morrido. Estavam todos tristes. Ainda não haviam entendido a obra. E muitas pessoas, nós somos apressados, irmãos. Nós queremos que a obra seja assim, de ontem para hoje. Nós queremos que o Senhor faça tudo rápido na nossa vida. Mas é um processo. Tudo é um processo. Simão já havia 3 anos e meio andando com o Senhor. No livro de Marcos, quando Jesus ora, depois que ele termina de orar para si, para os discípulos e para toda a humanidade, ele diz para Pedro assim, Simão Pedro, Satanás pediu vocês para cirandá-lo como trigo, mas eu roguei ao Pai. E aí você imagina o quê? O Senhor vai intervir e o adversário não vai ter poder. De repente, ele diz assim, eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, aquilo que você precisa passar, ninguém vai passar por você, não é porque você aceitou o Senhor como seu único, suficiente Salvador, que as coisas não virão para você. A palavra de Deus diz assim, que Deus é tão justo, que Ele faz com que o sol se ponha sobre os bons e sobre os maus, que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos, é tudo natural. Aquilo que cai para aquele que não é cristão, cai para o cristão também, mas a nossa atitude precisa ser diferente. O não cristão pode xingar, pode se revoltar, mas nós damos glórias a Deus. Porque o Senhor se manifesta sempre através das coisas. A palavra de Deus diz assim, todo o mal acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Então você entende por que esse mal na sua vida? Você entende por que você precisa passar por tudo isso? Porque dentro de você precisa gerar algo novo. Dentro de você precisa gerar um sentimento diferente, uma forma de pensar diferente. Todos nós temos que passar pelo deserto. O deserto é a escola do crente. O Senhor nos ensinou assim. Ou não? Mateus 3, Jesus batiza. 4, primeiro verso. E foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. É a escola do cristão. O deserto é a escola do cristão.
Mas é no deserto que Deus te chama para ter uma conversa sozinho. É no deserto que quando você acha que não vai resistir, o Senhor te tira por cima. É no deserto que quando acaba a água, o Senhor toca na pedra e jorra rios de água viva. É no deserto que quando acaba a comida, o Senhor manda maná do céu. É no deserto que quando está escuro, você não enxerga, o Senhor se coloca como uma coluna de fogo na sua frente para iluminar os seus caminhos. É no deserto que quando o sol está rachando, está te ofuscando, o Senhor se coloca como uma coluna de nuvem para te fazer sombra. É no deserto que o Senhor se manifesta na vida do cristão. Mas Pedro aqui, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, Pedro, tu, quando se converter, anima os seus irmãos. 3 anos e meio andando com Jesus, não era convertido. Você entende que o processo, às vezes, ele pode ser rápido, depende da nossa aceitação. Mas quanto mais eu tento brigar e batalhar contra o Senhor, questionando a sua palavra, o porquê das coisas, mais demora para o Senhor trabalhar na nossa vida, mais demora para essa prova ir embora, porque a palavra funciona assim, ó, fugir do mal e o mal fugirá de vós. Não significa que a prova vai deixar de me bater, é como alguém faz assim, ó. Alguém fuma, vamos voltar à história do cigarro lá do irmãozinho. Amanhã você vai deixar de fumar. A vontade vem ou não vem? Vem. E no outro dia? Vem. E com uma semana, está subindo pelas paredes. Só que chega um momento que a vontade começa a diminuir. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega um momento que ela não vem nunca mais. O mal fugiu de você. Entende? Eu suporto o mal, eu suporto as coisas ruins, eu assumo que sou cristão, eu assumo que eu nasci para uma nova vida, eu represento um nome que está acima de todos os nomes. Quando eu saio da igreja, as pessoas olham para mim e dizem assim, você é cristão? Porque a palavra cristão, pequeno Cristo, igual a Cristo, eu represento um nome. Ou você costuma dizer assim, ó, não olha para mim não, olha para Cristo, não. Meu irmão, faz igual eu faço em casa. Filho, eu estou indo para o céu. Se você quiser, vem comigo que eu estou indo para lá. Vem comigo que você passa de ano, porque eu quero chegar lá. Então, se você vier do meu lado, nós vamos se ajudar. Não significa que nós não vamos errar, mas nós vamos batalhar. É para lá que nós vamos. Chega dessa história de falar assim, ó, olha para outro, não olha para mim não. Conversa essa. Nunca vi isso. Pedro, tu me amas? Pedro, Jesus morreu, todo mundo desaniado na salinha, né? Pedro diz assim, ó, lá no começo do 21, vou pescar. Tinha abandonado a pesca. Lembra Elias? Estava com a boiada, né? Eliseu, com a boiada. Quando Elias passa e joga a capa nele, ele entende o chamado, ele volta, ele pega tudo que é material de trabalho dele, ele quebra, ele queima, ele fala, agora eu quero uma vida nova. Pedro está ali, vou pescar. Vai lá pescar. E os outros, vamos junto. Irmandade, quando nós nos santificamos, aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor, Ele atrai. A luz do Senhor, Ele atrai. As pessoas olham para você e falam assim, olha, eu queria ter uma família que nem a tua. Eu queria liderar meu lar que nem você. Eu queria servir a Deus que nem você. Como é que é isso? Eu falo, vem cá, que não sou eu, mas eu vou te apresentar aquele que faz isso comigo, ele vai fazer isso com você. Mas se na sua família você já começa a estimular o erro, não se preocupa. O povo faz o quê? Vamos junto. É natural. O ser humano pende para o mal. O meu filho tem 3 anos de idade. Pega uma criancinha de 3 anos, ou até menor, 2 anos de idade. Pega 2, coloca junto, principalmente menino, dá um carrinho só. Você olha, dá uns 10 minutos, eles estão se estapeando. Alguém ensinou ele a se estapear? Não.
O mal está conosco desde a queda de Adão. Então o mal eu e você não precisa aprender, porque ele surge naturalmente. O que nós precisamos aprender? O bem, nos enchermos do amor. O mal ele é natural, ele surge naturalmente. E para aqueles que são ateus, né, já que nós somos assistidos pelo mundo inteiro, para aqueles que estão ateus e dizem assim, ó, olha, se Deus fosse Deus, ele não tinha criado o mal. Olha, vou te dizer uma coisa, Deus não criou o mal, assim como a escuridão, quando se eu chegar ali, eu apago essa luz, e a ausência da luz causa naturalmente a escuridão, eu não crio, assim como o frio, quando eu retiro o calor, e naturalmente o frio surge, assim é Deus na nossa vida. Deus ele não contém o bem, Deus ele é o próprio amor, e quando eu tiro o amor de alguém, o amor de algum lugar, naturalmente o mal surge. Então o mal não foi criado por Deus, o mal é a ausência do Deus Criador que nós servimos. Surge naturalmente. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Sabes que eu te amo. Se nós lemos isso no português, ninguém entende nada. Eu não entendo. Sabe por quê? No português nós usamos amor para tudo. Quer ver? Quem tem animal de estimação aqui? Pode levantar a mão. Vocês amam animal de estimação? Ama. Quem tem filho aqui? Vocês amam vocês? Ama. Quem tem mãe? Você ama sua mãe? Ama. Mas você ama o seu filho e a sua mãe igual animal de estimação? Não. Mas nós usamos o mesmo termo. Amor. Não é assim? É natural. No português nós usamos. No grego, que está escrito aqui foi escrito em grego. Não é dessa forma. No grego é diferente. Para cada tipo de amor, eu tenho uma palavra. Então, vamos ver o que Jesus está dizendo assim. Ó. No grego, por exemplo, o amor de esposa e esposo, né? Chama-se eros. Onde vem da palavra erótico, vem de eros, aquele amor carnal, né? Precisa ter aquela pegada. Eu olho para alguém, precisa ser meio atraído, senão não rola, não é assim? Precisa. Então, esse chama amor eros. Quando eu amo alguém tipo pai, mãe, filho, a gente chama esse amor de filos. É um amor de apaixonado, né? Um amor ali, ó, de sou fãzão. É assim. Se eu tenho um amor prático, eu amo a natureza, mas eu nunca plantei uma árvore. Você ama a natureza? Esse amor chama ahavá. O amor ahavá é um amor cumprido, é um amor prático. Quando eu vou lá, eu faço alguma coisa, então eu amo. O amor de Deus é um negócio absurdo. Alguém já ouviu falar de agape, né? Que as pessoas geralmente falam por aí por ágape, né? O amor agape é um amor é um amor completo. Todos esses amores estão incluindo dentro do ágape, certo? Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, não há como eu e você amarmos. Não há como nós temos amor ágape. Amor ágape é um amor espiritual, é algo que transcende, algo que vem de dentro, explode, algo que cria comunicação entre eu e Deus, é algo que surge dentro de mim, porque Ele é o amor ágape. Então, se eu quero ter o amor ágape, eu recebo o Espírito Santo, eu vou me preenchendo do Espírito Santo, e o amor ágape vem surgindo em mim. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ágape? Para vocês entenderem. Pedro diz assim, Jesus, você sabe que eu filos? Você sabe que eu sou seu fã? Você sabe que eu dou minha vida? Mas Pedro está sendo sincero com Jesus. Pedro não o ama completamente, porque ele tem ideia da consciência de que ele acabou de largar tudo e foi pescar. Pedro sabe que ele ainda não foi convertido. Pedro sabe que ainda ele precisa de muitas correções para amar completamente. Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, eu não sou perfeito, eu só consigo ser seu fã, mas eu não tenho esse amor que você tem. E ele pergunta de novo, Pedro, você é ágape? E Pedro repete,
Eufilos. Terceira vez. Pedro, você é ágape. Eufilos. Vocês entendem agora o que está acontecendo nessa situação? E eu vou traduzir da forma que o Senhor está pedindo para falar, do jeitinho que o Senhor quer que nós entendemos. Meu irmão, minha irmã, você tem dito assim, olha, quando eu deixar isso, eu vou servir a Deus. Quando eu deixar de fazer isso, eu vou servir a Deus. Quando eu conseguir isso, eu vou servir a Deus. Não, meu servo, minha serva, o Senhor quer que você venha da forma que você está. O Senhor quer que você se entregue para o Senhor. Assuma o cristianismo, assuma em público, entra nessas águas do batismo, que isso não vai tirar o seu pecado, mas isso você apresenta para o mundo assim, olha, hoje eu morro para a minha natureza humana e renasço para um Cristo que é loucura para os judeus e é escândalo para os gregos. Hoje você assume a sua natureza humana e Deus fala para você assim, não importa, vem desse jeito mesmo e eu te amo com todo o amor que é possível um pai dar para um filho. Tudo que você precisar eu te dou, tudo que você necessitar eu vou te ajudar, dentro da escala de quem? Dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo, não conhece? O salmo mais conhecido do mundo. Mas não é assim o salmo. O salmo no texto original. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Davi está dizendo assim, ó, se eu tenho o meu Deus como meu Deus, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de nada material, eu não preciso de nada que venha me entregar para os deleitos da minha carne, não, o Senhor é o meu pastor, Ele me preenche, Ele me completa, nada mais me entristece, ainda se eu estiver triste, o Senhor me sustenta, Ele me dá força, eu ando pelo fogo, o fogo não me queima, eu ando pelas águas e não afundo, eu ando pelo deserto e não passo fome, não sinto o calor, porque o Senhor está comigo. Eu entro no vale da sombra da morte e não temo mal algum, porque Deus está comigo. Esse é o Senhor. Essa é a forma que o Senhor quer que você adore. Para de se cobrar. Se entregue inteiramente, deixa que o Senhor trabalhe, deixa de olhar aquilo. O Senhor, Ele não é visto por um cabelo longo, por uma saia comprida, o Senhor não é visto pela igreja que você entra, não. Dentro de cada igreja existe uma segunda igreja, aquela espiritual, porque o Senhor, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Dentro de cada igreja, o Espírito Santo começa a andar, começa a trabalhar e começa a visitar aqueles que realmente estão ali para adorar, começa a visitar e transformar de dentro para fora. Para de olhar para as coisas que os seus olhos veem. Davi era um raquítico, pequenininho, ninguém dava nada para ele, mas o Senhor via algo importante nele. Assim é você, o Senhor vê algo importante dentro de ti, o Senhor vê um brilho diferente, e é isso que o Senhor quer em você, é isso, total entrega para que Ele comece a trabalhar na sua vida, mas de forma diferente. Para de olhar todas as coisas. Se o adversário te acusar, você faz assim, não tem problema, eu já me entreguei para o Senhor, Ele sabe que eu tenho esse problema, Ele vai me ajudar. O que você tem a ver com isso? Dá bronca no adversário. Eu dou um monte de bronca no adversário. Anteontem, entrou alguém na minha casa e falou, não sei o que, tem que tomar cuidado, que senão entra um espírito na nossa casa. Eu falei, na minha não. Mas se a pessoa vem com espírito, quando o espírito chega dentro na portão da minha casa, eu falando para a pessoa, o espírito vai olhar para o outro e falar assim, não, agora ela vai entrar sozinho, ele vai entrar sozinho, e a gente espera ele aqui fora, porque aí eu não posso entrar. E não entra.
Determine isso para a sua vida. Entenda o poder que Deus te deu. O poder está dentro de você. Não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lembra? Desceu o Pentecoste, desceu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita em mim, habita em vocês. E se falta mais, o Senhor derrama aqui hoje. O Senhor derrama na tua casa, mas se encha dele e determine para a sua vida. Não aceite as coisas do adversário. Ainda que ele venha tentar te afrontar, nem ligue para ele. Muito maior é o que está com nós do que o que vem contra nós. Quero que todo mundo saia daqui hoje. Quero que todo mundo entenda, assim como o Senhor quer que nós entendamos. O Senhor nos chamou para ser príncipes, para ser princesas. O Senhor, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Chega de ser tratado como escravo. Chega de ser tratado como ninguém. Você foi comprado a preço de sangue. Não aceite o adversário na tua vida. Determine isso para você hoje. Tome posse dessa palavra. Hoje o Senhor manda embora tudo de ruim da tua vida. Mas olha, se você aceitar ele de volta, é por conta e risco, porque o Senhor, ele precisa te entregar o livre-arbítrio. Mas hoje o Senhor fala, o poder está dentro de você, o meu Espírito Santo está dentro de você. Chega na tua casa, se tem alguma coisa de ruim lá, manda embora. Peça para que não volta mais, não volte nunca mais. Saia daqui liberto. Mas seja fiel à palavra do Senhor. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmão Marquinhos, o irmão pode fazer oração. Glória a Deus. Em comunhão, irmãos. Vamos buscar o Senhor em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, agora em ato de agradecimento, ó Pai. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, que não somos nada sem Ti, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a amar cada vez mais, Senhor. Que nós possamos ter um amor verdadeiro, ó Pai. Um amor, Deus querido, praticado, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graças, Senhor, por cada um que entrou por essas portas. Te damos graças, Senhor, por cada um que está nos assistindo pela internet, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra o alcançou, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos por cada hino entoado, Senhor, por cada músico aqui presente, musicista, organista, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graças por ter enviado esta palavra, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que entrou em nossos corações nesta noite, Senhor, que vamos sair daqui cada vez mais, Senhor, sabendo, Deus querido, do amor por nós, Senhor, e também sabendo que temos que amar cada vez mais, Senhor, que temos, ó Deus, que estar praticando este amor, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levando esse amor, Senhor, para as outras pessoas, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para aqueles que estão afastados por algum motivo, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, cada vez mais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho, Senhor. Mostra-nos, Senhor, como, Senhor, devemos andar perante a Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos também, Senhor, por cada um, meu Deus, que vai ofertar nesta noite, Senhor. Ó Deus, também te damos graça por aqueles que, por algum motivo, Senhor, não vão poder ofertar, ó Pai. Meu Deus, dê sabedoria para cada um de nós, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, para que nós possamos fazer as coisas com amor, Senhor. Para que nós não venhamos, Senhor, se arrepender do que fizemos para Ti, Senhor. Porque o Senhor está nos ensinando que cada dia mais precisamos, Senhor,
conhecê-lo verdadeiramente, ó Pai. Ó Deus, leva cada um para os seus lares em paz, Senhor. Dê uma semana abençoada para o teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que têm, Senhor, necessidade de algo, ó Pai. Ó Deus, os irmãos que estão na internet, Senhor, que estão clamando, que estão buscando por um milagre, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor. Abençoa a vida do teu povo, Senhor. Abra portas e comportas, Senhor. Livra-os de todo mal, Senhor, de toda angústia, toda tristeza, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Tudo isso te pedimos, Pai amado, não por merecimento, ó Pai, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que vive e reina eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Criador.